Bom dia! Hoje, durante o dia, eu vou passar aqui para explicar para vocês um pouco sobre aquelas 5 etapas, né, de mudança comportamental que eu postei para vocês ontem. Eu acho muito legal, assim, todo mundo se encaixa em alguma etapa daquelas, em algum estilo ali, algum hábito de vida que quer mudar, tá? Então, como eu dei o exemplo para vocês, hoje eu tô ali na fase de manutenção de alimentação, porque isso é uma coisa que eu já mudei faz tempo, que eu venho mantendo há mais de 5, 6 anos. Eu tô na fase ainda de ação da atividade física, então pra mim ainda é difícil de acordar, ainda é difícil de ir. Tem dias que eu não vou, igual ontem eu não fui, mas ainda tô aí nessa fase de ação. E da higiene do sono, estou infelizmente na fase de recaída, porque faz umas 2 semanas que eu não ando dormindo bem. Então, falando rapidinho sobre a primeira fase, né, o estágio 1, que é o estágio de pré-contemplação. O estágio de pré-contemplação é aquele momento que a pessoa ela nem enxerga ainda que ela tem o problema. Ela ainda está numa fase de negação, ela está resistente, né? Muitas vezes ela atribui esse problema a outras coisas. Então, a culpa é da sociedade, a culpa é da família, a culpa é do metabolismo dela, a culpa é do trabalho, a culpa é da tireoide, muitas vezes, né? E aí depois a gente vê que não é culpa da tireoide. Então, esse estágio é um estágio que, na maioria das vezes, o paciente nem vem em consulta para pedir ajuda, porque ele nem identifica que ele tem um problema ali, tá? A gente, quando identifica esses estágios na consulta, a gente tem algumas ações para cada estágio. Então, nesse caso, a gente só orienta o que está acontecendo, né? Vou dar um exemplo para vocês. Então, por exemplo, uma pessoa que chega e ela tem uma obesidade, mas ela tá vindo por uma outra questão. Ela tá vindo porque o diabetes dela tá descompensando, né? E ela não aceita que ela precisa de tratamento pro peso, né? A gente sabe que a obesidade hoje é uma doença, é tratada como uma doença, mas ela acha que ela não quer entrar nessa questão do peso. Então, nesse momento de pré-contemplação, não adianta virar para ela e começar a fazer metas de atividade física com ela, entendeu? Porque ela não é esse o objetivo dela nesse momento, ela não vai aderir. Então, o que eu posso fazer? Orientar para ela quais são os malefícios de um peso acima, né, de um IMC acima do normal, quais são os benefícios, principalmente da perda de peso. Então, quando a gente perde 5, 10, 15%, o que ela ganha com isso? Outro exemplo rapidinho. Um paciente que fuma e que não está disposto a parar de fumar, né? Então, não adianta a gente ficar falando para essa pessoa parar de fumar, né? Por conta de tudo que a gente sabe de malefícios do cigarro. O que a gente pode fazer no estágio de pré-contemplação? Falar para essas pessoas quais são os benefícios de quando ela para de fumar. Então, depois de uma semana, o que melhora no seu organismo? Depois de um mês, o que melhora no seu organismo? Depois de 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos. Então, isso a gente pode mostrar para o paciente. São os benefícios dele mudar aquele hábito. Mas para montar estratégias para mudar o hábito, aí a gente precisa que ele esteja em um estágio um pouco mais avançado de mudança. Voltei, já é boa noite. Só consegui voltar agora para continuar conversando com vocês sobre os estágios ali de mudança comportamental, né? Que a gente tem. Então, a gente já falou do estágio 1, agora o estágio 2 é o estágio de contemplação. Então, no estágio de contemplação, essa pessoa ela já começa a pensar que existe algum problema. Ela já começa a pensar que ela pode mudar aquele hábito, tá? Mas ela ainda não tem nenhum plano de ação, ela ainda tem um sentimento que a gente chama de ambivalência. Então, ela tem o sentimento de querer mudar, mas ela ainda tem o sentimento de querer continuar com um hábito que é confortável para ela, tá? Então, são essas características da pessoa que está no estágio 2. Então, eu quero melhorar minha alimentação, mas eu adoro aquele tipo de comida. Então, assim, é uma pessoa que a gente vê bastante no consultório. Então, é aquela pessoa que ela
ela acredita que tem alguma coisa, né? Ela acredita que ela pode mudar em algum comportamento, mas, ainda não consigo. Ainda não dá. Tem medo de fracassar, né? Aquele sentimento de ambivalência. Eu ainda gosto muito de fazer isso, fazer aquilo. Bom, nessas pessoas, a gente tem que usar estratégias de ativação comportamental. Então, é nesse momento que a gente coloca algumas metinhas, né? Nada muito difícil, mas algumas metinhas para que a pessoa se sinta no movimento, ela sinta que ela está se movimentando para a mudança, tá? E também manter a conscientização, né? Que a gente já fazia no estágio 1. Então, continuar educando essa pessoa daquela doença ou daquele hábito que ela tem inadequado. Então, eu vou dar um exemplo rapidinho aqui para vocês. Por exemplo, atividade física. Eu já atendi pacientes em pré-contemplação que viram para mim e falaram: doutora, eu não vou fazer, não adianta, eu odeio atividade física. Ponto. Pré-contemplação, aquilo que a gente já falou. Agora, contemplação. Eu preciso fazer, doutora, mas nossa, dá uma preguiça, mas nossa, eu não tenho tempo, nossa, todas as questões que a gente conhece, que a gente passa também, que é difícil de colocar ali aquela atividade física no dia a dia. Então, para essa pessoa, eu posso simplesmente falar para ela o que daria para você. Daria para você fazer uma caminhada de 30 minutos, uma vez por semana? Daria, de repente, para você parar o carro um pouquinho mais longe, caminhando até o restaurante que você vai almoçar? Ou descer do elevador 1 andar abaixo, 2 andares abaixo e subir de escada os 2 andares até a sua casa, até o seu trabalho? Então, colocar pequenas metinhas para essa pessoa sentir, ela sentir que ela está dando passos e que ela está se movimentando para a mudança, né? E associado a isso, continuar educando e orientando todos os benefícios que a atividade física vai fazer para a saúde dela, tá? Já volto para contar o estágio 3. Bom dia, meus queridos! Ontem a gente falou um pouquinho sobre os estágios de mudança comportamental. Eu só consegui tempo para vir falar para vocês sobre as 2 primeiras fases de mudança comportamental. Hoje eu vou tentar terminar aí essas fases, vamos ver se eu consigo, mas qualquer coisa eu venho nos próximos dias, tá? Terminar. Bom, vamos falar sobre a fase 3, né? O estágio 3 de mudanças de comportamento, que é o estágio de preparação. Então, bastante gente me respondeu aquele dia qual que era o estágio. A maioria estava entre estágio 3 e 4. Então, o estágio 3, que é o estágio de preparação, essa pessoa ela já se sente pronta para mudar, né? Então, ela já identifica que existe algum hábito que ela não gostaria de ter, que é prejudicial, né? Ela já sabe ali os benefícios de modificar, ela já quer, ela já deseja mudar, mas ela ainda não começou. Então, nesse estágio, é um estágio muito importante para a gente ter um plano de ação, né? Com um planejamento ali estratégico, tá? É esse momento que a gente faz metas, aquele tipo de metas smarts, metas de MetaFit, né, que é FITT, e Meta Smart. Depois a gente fala sobre esses tipos de estratégias para fazer metas alcançáveis e possíveis. Falando um pouquinho sobre a Meta Smart. Então, a Meta Smart é uma forma da gente desenvolver metas de uma maneira realista e alcançável, tá? Então, é um mnemônico. O S, né? O Smart está em inglês, né? Então, o S é de específico. Então, o que exatamente você quer fazer? Eu quero fazer atividade física, né? Como quero começar uma atividade física. Ok. Ela tem... O M é de mensurável. Então, o que determina que você conseguiu bater essa meta? Fazer atividade física é muito geral, né? A gente precisa saber o que vai dizer que você bateu a meta de atividade física. Eu quero bater os 150 minutos na semana. Ok. Atingível, então o A de atingível. Essa meta é realista? Se você colocar 500 minutos por semana, você vai conseguir? Talvez não, né? Então a gente consegue adequar isso para sua realidade? O R de relevante. Então, por que é importante para você essa meta? Não é só por questão de bater a meta. O que você deseja? O que você vê lá na frente que isso vai te trazer de benefício quando você bater essa meta? Por exemplo, eu quero fazer atividade física
porque eu quero conseguir brincar com meu filho, com meu neto, quando ele estiver maiorzinho, né? Então, isso é o que é importante para você. E aí, essa meta vai te ajudar a ter esse desejo lá no futuro, né? E o T é de temporizável, então a gente tem que ter um tempo para a gente poder mensurar depois e ver se essa meta foi atingida ou não, tá? Então vamos fazer aqui um exemplo prático de atividade física, tá? Isso pode entrar para qualquer coisa. Então, vamos lá. Específico. Eu quero andar de bicicleta ou eu quero fazer uma caminhada toda semana, ok? Mensurável. Então, eu vou colocar vamos colocar uma caminhada, vou colocar uma caminhada 4 dias da semana, de baixa intensidade, eu vou caminhar de 20 a 30 minutos por 2 meses, tá? Então, tudo isso é mensurável, concorda? Atingível. É atingível? Eu consigo encaixar isso na minha semana ou eu vou baixar minha meta para 3 dias da semana, que é o que eu consigo atingir, tá? Relevante. Então, relevante a gente já falou. Qual que é o motivo disso, né? Eu quero brincar com meu filhinho no final de semana e não ter falta de ar. E temporizável a gente já colocou 2 meses. Então, no final de 2 meses, eu vou avaliar se eu consegui bater essa meta, tá? Então, esse momento de preparação é um momento da gente fazer esse plano, tá? E já começar a colocar isso em prática, tá bom? Então, a gente vai passar agora pro 4º estágio. Voltando para falar sobre o estágio 4 de mudança comportamental, que é o estágio de ação. Bom, então nesse momento a pessoa ela começa realmente a fazer as mudanças comportamentais. Ela começa a seguir ali aquelas metas que ela colocou. E é importante ter em mente de que é importante ela fazer, ela não precisa necessariamente bater 100% da meta, tá? O que a gente fala às vezes, o feito é melhor do que o perfeito, né? Então faça o quanto você conseguir, tá? Nesse momento, é importante que ela vá repetindo esse comportamento novo até isso automatizar, até isso virar realmente um hábito, tá? Então, esse momento da ação é o momento que ela tá ali fazendo aquele novo comportamento, mas ele ainda não virou um hábito, né? E existe uma diferença aqui de hábitos que a gente quer implementar e de hábitos que a gente quer retirar. Então, quando a gente quer implementar, a gente tem, né, que manter ali no foco para que esse comportamento seja repetido e vire algo automático, né? Quando a gente quer retirar, então, por exemplo, eu quero retirar o refrigerante, eu quero retirar o cigarro, né? Eu preciso sempre substituir, tá? Então, é importante, quando a gente quer retirar algum hábito, você substituir esse hábito por algum outro hábito saudável, tá? E aí a gente tem que ir criando ali estratégias e ser criativos para criar hábitos para colocar naquele lugar do hábito disfuncional que a gente chama, tá? Então, só um exemplo prático, né? A pessoa quer reduzir o refrigerante. Então, ao invés dela simplesmente retirar o refrigerante que ela tá acostumada ali a tomar, né, toda vez no almoço, ela pode substituir ele por uma água com gás, com limão, né, que vai substituir aquele hábito de tomar alguma coisa durante o almoço, mas é um pouco mais saudável do que o refrigerante, tá? E isso para outras mudanças também, tá? Bom, e agora o estágio 5, que é o estágio de manutenção. Gente, o estágio de manutenção é o estágio mais difícil. É o estágio que a gente precisa de consistência, que a gente tem que manter todas aquelas mudanças que a gente estava fazendo no estágio de ação. Então, o estágio de manutenção, ele dura pro resto da vida, tá? Então, é o mais desafiador de todos os estágios. É o estágio que você tem que se manter no foco e evitar, né, os lapsos e recaídas. Então, nesse estágio, a gente tem que ter mais perseverança, tem que ter mais consistência, tem que estabilizar aquele comportamento até ele virar um hábito, como é que eu falei? Automático, tá?
Nesse estágio existem os lapsos e as recaídas, e aí eu vou explicar no próximo qual que é a diferença dos dois. Sobre lapsos e recaídas, então qual que é a diferença dos dois? Lapso é um comportamento inadequado que você teve e aí você voltou pro plano, tá? Por exemplo, eu fui jantar com meu marido e aí eu comi a sobremesa. E aí depois eu volto pro plano. No dia seguinte eu vou seguir a minha dieta normal, do jeito que eu tava fazendo, bonitinho, tá? Recaída, um comportamento inadequado que faz com que você saia completamente do plano. Nossa, eu fui jantar com meu marido, comi a sobremesa, agora estraguei tudo. Sigo comendo errado o final de semana inteiro. Estraguei todo o plano da dieta hipocalórica que eu tinha. Aquela sobremesa sozinha talvez não fizesse tanta diferença na soma toda da semana. Mas se eu estraguei sexta, sábado e domingo, então os lapsos a gente consegue seguir o plano e não ter tanto impacto, entendem? No nosso resultado. As recaídas têm impacto, tá? Então a gente tem que ficar muito atento aos lapsos e recaídas e observar quais são os fatores de gatilho para a gente entrar nesses lapsos e recaídas, tá? Eu vou contar uma historinha aqui para vocês que eu ouvi em uma aula de psicologia comportamental que eu achei muito legal. Eu já contei uma vez, vou contar aqui de novo. Que ela explica a diferença, né, de lapsos e recaídas. Então imagina você um dia sentada no sofá da sua casa tomando um suco. E aí você tá tomando esse suco num copo, de um conjunto de copos que você ganhou, de 6 copos. E aí esse copo cai no chão e quebra. E aí você fica muito chateada porque, poxa, você tinha aquele conjunto de 6 copos e agora quebrou o copo, tá? E aí você vai até a cozinha, pega os outros 5 copos e quebra todos os outros 5 copos. Porque você quebrou aquele primeiro copo. Não faz sentido nenhum, né? Então, os seus outros 5 copos continuam tendo função. Você continua conseguindo receber e montar uma mesa para 4 pessoas, né? Você não precisa quebrar todos eles. Então, moral da história, o copo que você quebrou, um copo sozinho, seria um lapso. Você quebrou aquele copo, mas os seus outros copos continuam tendo função. Você comeu uma sobremesa com seu marido, mas se você continuar seguindo o plano, o seu plano vai funcionar. Você vai ter resultado, tá? Se você vai lá e quebra os outros 5 copos, se você vai lá e comer uma sobremesa e aí passa sexta, sábado, domingo comendo tudo, né? Você tem uma recaída, aí o seu plano não vai dar certo, né? Você não vai ter resultado, tá? Então, essa é a diferença entre lapsos e recaídas. Lapsos vão acontecer, né? No nosso processo, eles vão acontecer. A gente tem que estar acostumada a lidar com isso. Mas a gente pode fazer com que esses lapsos não virem recaídas e estraguem todo o nosso planejamento, tá?